Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Everton aqui do Criatório Santana, tá? Tô trazendo aqui mais um vídeo para vocês e dessa vez é um vídeo um pouco diferente, tá? Então, assim, todo mundo que me acompanha aqui sabe que eu não tenho chocadeira, tá? Nunca comprei chocadeira. Eu fiz minha chocadeirinha ali, primeira, segunda que eu tive, terceira, né? É a primeira, mas ela foi evoluindo, né? Então eu mudei ela aí por 3 vezes, tá? É, e assim, e essa semana, né, eu negociando com um colega que cria codorna também, né, e ele me ofereceu uma chocadeira, né, querendo me vender uma chocadeira, e eu falei que não, tá? No final das contas a gente conversou e a gente chegou num acordo bem, bem interessante, tá? Então ele me vendeu a chocadeira para eu pagar com codorna, tá? Foi meio que uma troca, né? Então eu vou usar a chocadeira dele para chocar alguns ovos e conforme vai nascendo eu vou entregando uma certa quantidade de codorna para ele, tá? Sem prazo, sem compromisso. Então eu falei assim, eu vou levar, né? E trouxe mesmo porque muita gente me pergunta, né? Procura saber qual que é a chocadeira boa, qual chocadeira que eu compro, qual a marca, né? E assim, e eu era um cara que eu sempre dou as dicas, né, do que eu estudei, do que eu passei, mas eu nunca tive uma chocadeira, né, realmente comprada para avaliar, tá? E dessa vez eu tô trazendo aqui para vocês, tá? Essa chocadeira aqui, tá bom? Então, eu removi ali o adesivo da marca pra gente não ter problema, tá? E eu quero deixar bem claro aqui, a intenção não é diminuir ou exaltar marca nenhuma, e sim avaliar alguns pontos, tá? Do que eu acho, né, nesse, nesse produto aqui, tá? Nessa chocadeira. Então, assim, é meu ponto de vista, tá? Vou citar aqui alguns pontos e, né, você que está aí do outro lado vai dizer se está de acordo ou não. E quando você for comprar uma chocadeira, você talvez, né, possa também avaliar esses pontos e fazer a melhor escolha para você naquele momento, tá bom? Então, é uma chocadeira aqui grande, cara, eu achei ela bem grande. Ela cabe aí 300 ovos de codorna, tá? Então eu andei pesquisando aí e uma chocadeira dessa tá custando em média aí R$ 600, tá? Até um pouco mais, mas eu tô colocando a média R$ 600, tá? Assim, do meu ponto de vista, não acho barato. Acho a chocadeira bem cara, né? Para essa faixa de preço. Então, assim, ela tem que ela tem que ser boa, né, e te trazer um resultado muito bom, porque eu acho que é um valor bem salgado para você pagar numa chocadeira, tá bom? Então, né, existem chocadeiras mais baratas, só que realmente a qualidade de algumas deixa a desejar, tá bom? E pelo tamanho, né, 300 ovos codorna já dá para você começar super bem, tá? Então eu vou filmar aqui alguns pontos que eu achei, né, que deveriam mudar, outros pontos que eu achei positivo e vou deixar minha opinião sobre essa, tá? E você dá uma olhadinha na sua, quem sabe, né, se não é parecida também, se não vale a pena dar uma revisada, beleza? Então vou deixar aqui um review dessa chocadeira com vocês. Bom, aqui está a nossa amiguinha, né? Já liguei ela aqui. Tive que trazer para um local mais iluminado, porque ela não tem iluminação interna, tá? Então isso já é um ponto que eu acho que deveria, né, ser corrigido e que vale a pena ter. Porque dependendo do ambiente que você tá, né, talvez você não consiga, né, avaliar tudo que tá lá dentro, ó, tudo que tá acontecendo lá dentro. Então, acho sim importante ter uma lâmpada interna, né, para iluminação, tá bom? Então, vou mostrar a parte externa primeiro, né? Ela vem com ovoscópio, né? Ovoscopia. Então, olha só a luzinha. Vem também, né, com motorzinho de rolagem. Vou já abrir ela. O termostato que acompanha é o Agion, né? Então, esse modelo aqui eu nunca testei, mas já ouvi falar super bem dele, tá? Então, acho que é um ponto positivo para esse modelo aqui, né? O Agion aqui, bacana. Ele trabalha no mesmo sistema do Coel, né? O sistema PYD, né? Que é aquela pulsação. Então, a temperatura fica bem estável, né? Depois que ela equilibra, dificilmente ela tem altas variações, tá? Então, pontaço positivo, tá bom? Nada daquele termostatozinho
Mercado Livre, tá? De R$ 20. Nada contra, mas esse tá de parabéns, tá bom? Então, essa parte da frente é isso, né? Vem com vidro, né? Eu achei bem bacana essa forma aqui de abrir o vidro, ó, bem bacana. Acho mais interessante do que aquelas que é de correr, né? Eu achei interessante. Menos essa parte aqui, né, que ficou um produto, né, nessa faixa de valor. Eu achei que isso aqui, né, é um descaso. Deveria ter uma outra forma de trava aqui do vidro, né? Não uma coisa tão grosseira assim, igual essa. Alguns pontos, sim, né? Deixa bem amadora mesmo, assim, a fabricação dela. Ó. Parafusinho tudo quanto é canto, preso, né? Parafuso salteado. E aqui tem um detalhe, né? Ela é mista, tá? Então aqui é MDF e aqui aquela madeirinha MDP, tá? É a famosa madeirinha de móveis, tá bom? Tanto o MDF quanto essa aqui são bem complicado na questão de durabilidade. Porque o MDF, se você molhar, né, ele vai inchar. Esse daqui ele não incha tanto, mas com o passar do tempo ele vai apodrecendo, né? Ele vai esfarelando, vira um farelo mesmo, né? Ó, então os cantos, né, não tem um acabamento bem bacana. Assim, ela é usada, mas ela foi comprada agora, tem pouco, não tem acho que nem 6 meses, né? São poucos meses de uso, então não tem praticamente muita alteração, né? Não é uma coisa que você manuseia muito. Você ligou, colocou os ovos, tranquilo. Alguns pontos aqui são de acabamento mesmo, tá? Então por fora, né? Não tem esse acabamento aqui, ó, totalmente exposto, tanto o MDF quanto a parte de cima. Então, se está em algum lugar que tem respingo de água, esse tipo de coisa, né? Já pode ser uma dor de cabeça, sem contar que não é nada estético, né? Deveria sim ser toda revestida, seria um ponto positivo para ela, tá? Então ela tem aqui 4 pezinhos, ó, de apoio, bacana. E alguns pontos de acabamento realmente não são legais, tá? Então, se a gente está pagando, a gente precisa ter um produto que realmente entregue tudo que a gente quer, tá? Qualidade é bom, mas pelo preço é bom também ter um pouco de estética, tá bom? Tá aqui na frente é revestido, né? Todo revestido. Fica bem bacana. E aqui a parte interna dela. Tá sem a bandeja tá guardada aí, mas é uma bandeja plástica, né? Bem grande pelo tamanho dela. Ó. Aqui a base tem um estrado, né, de plástico. Então, no caso aqui para prentinho de codorna, ele vai precisar, ó, cabe um dedinho. Então vai precisar pôr aqui uma telinha por baixo, né? Fazer alguma coisa para evitar que eles prendam os pés aqui. Não é muito interessante porque ela tem essa saliência aqui, ó. É tipo um corredorzinho, então para você colocar uma tela é um pouco complicado. E para colocar aqui em cima, né, talvez atrapalhe a questão da rolagem. Acho que vai ter que ser uma tela de aço, né, para poder a rolagem aqui correr livre, tá? Essa aqui é a parte interna dela, olha só a resistência como tá. Dá para ver direito que é bem escuro ali, né? Tá o cooler funcionando bem. E aqui uma parte que eu achei interessante, né? E que eu acho que não sei se é muito bacana a parte da fiação do termostato, né? Nessa posição. Lembrando que dentro da chocadeira é um ambiente onde tem alta umidade, né? Então a gente precisaria avaliar se essa umidade não vem né, a estragar aqui os componentes do termostato, tá? Tô falando isso, mas o termostato já foi projetado para estar nessas condições, aí tudo bem. Se caso contrário, né, talvez tenha uma redução aí na vida útil dele. O ideal seria, que eu acredito, tá? Uma caixinha aqui em cima. Não é tão bonito, mas eu acho que ficaria mais legal, mais protegido, tá bom? A questão de afetar a variação de temperatura, não, tá? Muita gente tem essa dúvida porque o sensor tá aqui, a sonda, tá? Então, todo o ambiente é medido por aqui, tá? Então aqui ele aquece e ele manda um sinal, né? Um sinal elétrico
lá para o termostato, tá bom? Então esse fio aqui e todos esses componentes não mandam sinal. A única parte que manda sinal é isso daqui, ó. Tá vendo só? Bacana. Aqui tá a fonte do cooler, né? Motorzinho ali. Isso, ó. Então, acredito que deveria ter sim uma iluminação interna aqui, né, para ajudar. Eu vou tirar aqui esse conjunto para mostrar aqui um detalhe aqui da madeirinha do MDF. Ó, que eu liguei o flash para dar uma melhorada. Talvez não fique tão visível. Ela ainda não tá, eu ainda não higienizei ela, tá? Ainda vou higienizar. Talvez não fique tão visível no vídeo, mas uma parte assim de cima do, como é MDF cru, né, nessa parte. Então já dá pra você perceber que ele já tá meio que fofo, né? Tipo, ele não tá mais rígido como antes. Ó, não vai ficar bem visível no vídeo, né, por conta da sujeira. Mas logo mais eu vou estar fazendo a limpeza dela. Então o interior dela é isso daí, ó. Como ficou melhor com o flash ligado. Ó. Precisa dar uma boa limpada. Aqui. Ó, o sistema que eu falei, na verdade não é PYD, é PID. Tá? Esse aqui é o sisteminha que trabalha com pulsação. Outro ponto que eu achei que interessante é que ela é uma chocadeira bem grande, tá? Ela é bem profunda lá. Só que a sonda do termostato tá bem aqui na frente, ó. Tá bem aqui, ó. Totalmente desproporcional, né? Pelo tamanho dela. Então, o cooler tá posicionado no meio, tá? E ela tá bem pra direita, tá? Pra minha direita aqui, tá? Bem na frente e bem pra direita. Eu acho que o ideal seria colocá-la aqui, né? Mais ou menos aqui na posição do cooler, né? Nessa altura assim, para poder distribuir toda a temperatura no interior da chocadeira, tá? Então mais um ponto aí a se observar. Sem contar, né, que isso eu acho que é para 90% das chocadeiras, elas não vêm com termoigômetro, né? Ela não vem com aquele aparelhozinho de controle de umidade, tá? Para medir a umidade. Então, o ideal é você adquirir um, né? Caso adquira uma chocadeira dessa, você adquirir um para você saber como que tá, né, a umidade no interior dela. Então, ela é toda lacrada, né? As únicas saídas de ar são essa aqui do ovoscópio, mas essas aqui da lateral. Né? Lembrando que isso aqui é uma avaliação com o produto, né, sem estar em uso. Quando entrar em uso, né, eu vou fazer outros vídeos para saber como que ela se comporta, né, a questão de controle de rolagem, né. Estou achando essas brechas aqui um pouco grandes, provavelmente a umidade dela vai ser baixa, né. A gente vai precisar fazer algumas adaptações, como tampar isso aqui, né, diminuir um pouco aqui a entrada de ar para a umidade se manter ajustada, tá? Mas é isso aí, ó, um produto eu acho um pouco caro, mas básico, né? Para quem está iniciando, a gente só precisa ver se realmente ela entrega um bom resultado. Provavelmente sim, né? Eu levo muito em consideração isso daqui, né? Acho que isso aqui é uma das partes mais importantes. Se a temperatura está equilibrada, é fácil de você equilibrar a umidade, é fácil de você trabalhar o resto, tá? Mesmo que a gente tenha problema aqui na rolagem, que eu acredito também que não vai ter, né? Dá para trabalhar bem, né? Como ela já tem o espacinho certo, futuramente a gente pode até trocar esse estrado, né? Trocar isso daqui, ó. Tá vendo que ele é bem grande, ó. Trocar por uma tela de malha mais fina, né? Por uma malha mais fina. Então, se você vai escolher uma chocadeira, tá? Esquecendo a parte de estética, os pontos que você deve observar. Primeiramente, termostato, tá? Isso aqui é o coração, tá? É o coração da chocadeira. Não adianta nada você comprar, por exemplo, um carro. Você comprar uma Ferrari com um motorzinho aí de 147. Não vai adiantar de nada, meu amigo. Pode ter certeza. Então, ó, mesmo que não tenha tanta beleza, né? Mesmo que tenha alguns pontos a corrigir, coisa boba, que não interfere, mas precisa ter coração, precisa ter motor, tá? O mais importante é isso aqui. Então, você vai avaliar isso, tá? E avaliar também uma parte interessante que eu acho.
as aberturas que tem aqui, tá? Essas brechas aqui. Nesse caso aqui embaixo é bem mínimo mesmo, bem mínima. Aqui também é zero, que ela fica bem apoiada mesmo, bem zero. Mas do lado ela tem uma bela de uma abertura. Então, você precisa avaliar isso. Se tiver uma abertura muito grande, né, na porta, é quase certeza que você vai ter problema com umidade, tá? Vai sair muito ar e vai entrar muito ar, então a umidade vai baixar, tá? Isso aqui é típico, né, das chocadeiras. Esse aqui é bem grande, lógico que é para ovo de galinha, né? Não é para ovo de codorna. Mas esse aqui é fácil, a gente pode tampar, né? Pôr um adesivo aqui, qualquer coisa, já vai resolver. Fácil. Isso aí, meu amigo. É isso aí, meus amigos, ó. Chocadeirinha nova agora, pra gente, né, fazer alguns vídeos, ficar mais fácil de orientar, né? Todo mundo tem suas dúvidas aí. Eu não pretendo mexer nela agora, assim, fazer nenhuma alteração. Eu vou colocar alguns ovos, né? Vou esperar todo o processo, vou acompanhar para ver como que tá, como é que ela desenrola aí o processo, né? E futuramente, depois que eu observar se tiver algum ponto para melhorar, aí sim eu vou fazer algumas alterações, como por exemplo, né? Mudar aqui essa sonda lá para o meio, deixar bem dividido para o calor se distribuir melhor, tá? Eu tô falando isso, lógico, né? Que é um pré-julgamento, certo? É um pré-julgamento porque o equipamento aqui não está funcionando, né? Então, tudo que eu falar aqui, né, de parte de resultado, é um julgamento ainda. Então, só vou ter a certeza depois que ela estiver em funcionamento. Beleza, meus amigos? Então, fiquem com Deus e a gente vai acompanhar aí nossa jornada com essa nova chocadeira aqui.